Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Meditando a palavra de Deus. A misericórdia e a bondade jamais serão esquecidas. O sábio eclesiástico apresenta sua galeria de antepassados, aqueles que foram fiéis, justos e verdadeiros na história dos hebreus. Esse recorte do livro é uma homenagem vultuosa que orienta o agir dos que agora estão sobre a terra. Eles têm um espelho no qual mirar e uma orientação na estrada que de fato conduz a Deus. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como uma figueira sem figos, improdutiva, seca. São Marcos mostra isso muito claramente quando apresenta o episódio dos vendilhões, emoldurado pelo relato dessa figueira. Aqueles que têm o coração duro, que não trilham a bondade e a justiça, estão destinados a secar. Suas raízes não sobreviverão por baixo da terra, nem seus nomes por cima dela. Isso porque a fé está nos corações daqueles que sabem se dirigir a Deus e por isso buscam apenas nele seu refúgio. Eles brilharão como a aurora e florescerão como um campo em primavera.